Então, a gente vai continuar hoje no livro de Jó, a gente está no capítulo 10. A gente lembra que Jó vinha respondendo a Bildade, né? Então a gente vê que Jó continua respondendo para os amigos dele, continua ensinando para os amigos dele, que na verdade os amigos dele deviam dar uma compaixão para ele, prestar um auxílio e não julgar, né? A gente vê que parece que os amigos dele são aquele tipo de pessoa que ao invés de dar esperança, eles terminam de apagar a última faísca que tem na pessoa. A pessoa está se esforçando ali em continuar com uma luz acesa nela, né? Mas os amigos dele parecem mais aquelas pessoas que vêm fazer a questão de apagar aquela última luz que ele está se esforçando em manter acesa, né? Então os amigos dele acabam não ajudando muito ele. A gente lembra também, né, que Jó fala muito, né, sobre a justiça dele, sobre ele ser um homem justo, sobre ele ser um homem correto, sobre ele andar corretamente diante de Deus, né? Então e realmente a gente vê que isso é fato, é real, isso Deus confirma, né? Então a gente observa o quão difícil é, né? Quem hoje em dia poderia falar, né, que ser justo como Jó, ser puro, ser reto como Jó, né? Não tem ninguém, né? Então ele realmente era um homem excepcional, né? E sofreu um julgamento tremendo por causa de uma situação que aconteceu na vida dele, né? E pela situação ele foi julgado, infelizmente. A gente lembra que nesse tempo, nesse contexto, né, o entendimento que eles tinham sobre Deus era o entendimento de que Deus era um Deus de punição, um Deus de castigo, né? Nós sabemos hoje que Deus é um Deus de consequências, né? Mas Deus não é um Deus de castigo. Eles entendiam que você tinha que ser castigado à medida que você fazia seu crime, né? Então, por exemplo, você pecava, você tinha que sofrer 7 dias de gripe, né? Pro seu pecado, 7 dias de gripe estava bom. Ah, mas o pecado daquele tinha que ser uma doença mais grave. Ah, e o pecado desse outro tinha que ser a perda de todos os filhos, ele tinha que perder tudo. Então eles entendiam assim. Então eles achavam o quê? Achavam que Jó era um hipócrita, porque Jó perdeu tudo. Então eles falavam, não, o pecado de Jó foi muito grave. Jó é um mentiroso, Jó é um hipócrita. Ele perdeu tudo isso. Então, o que ele perdeu prova quem ele é, né? O que ele está passando prova quem ele é. Então, o que ele passa, o sofrimento que ele passa, prova o nível que ele tem com Deus, né? Eles entendiam assim, que as circunstâncias da vida da pessoa provavam o quanto que a pessoa tinha de nível com Deus, né? De Deus na vida delas. Tanto que a gente vê muito, a gente vai continuar vendo muito, que os amigos insistem muito em falar: Jó, se volta para Deus. Jó, vai orar para Deus. Jó, abre seu coração para Deus, porque Deus não tá no teu coração. Então os amigos dele ficam falando que Deus não tá na vida dele, né? Sendo que a gente sabe que Deus tá na vida de Jó. Mas os amigos começam a julgar Jó pelas circunstâncias da vida de Jó, né? Então, pelas circunstâncias que acontecem na vida de Jó, a gente vê que ele começa a ser julgado. Outra coisa muito importante que o livro de Jó nos ensina, porque assim, os amigos dele achavam que a gente não podia falar com Deus. A gente não pode desabafar, a gente não pode reclamar para Deus, a gente não pode falar que tá difícil. Então eles achavam que a gente não tinha que falar, que toda vez que... Porque assim, na verdade, eles entendiam que era um Deus só de justiça. Então eles tinham somente um Deus de justiça e um Deus de temor. Eles não tinham um Deus de amor, eles não entendiam Deus como um Deus de amor. Então, eles entendiam que você não podia desabafar com Deus. Deus não era amigo para você desabafar, eles entendiam. Então, eles entendiam que toda vez que você desabafava com Deus, que você ia falar com Deus que estava acontecendo e que você não estava bem, não estava gostando, Deus iria se irar ainda mais por você estar falando o que você está sentindo. Só que a gente sabe que não é assim, né? Deus queria ouvir a Jó, Deus ouviu a Jó e Deus vai responder a Jó. Então, o problema não é o desabafo de Jó. Deus ouviu o desabafo de Jó, né? Tanto que a gente vai ver mais pra frente, Jó vai desistir desses amigos e vai falar direto com Deus. E Deus vai responder, Deus vai falar com Jó. Então, Deus quer realmente um desabafo, né? Deus não se incomoda, pelo contrário, Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer que a gente fale com Ele como se fala um amigo, né? O livro de Jó vai nos ensinar isso. Deus quer que a gente fale com Ele como um amigo. Igual, por exemplo, a gente pode falar: ai, Deus, hoje eu não quero orar. A gente pode falar isso para Deus, a gente tem essa liberdade de falar isso para Deus. E isso não é um pecado, é como se a gente falasse com um amigo. A gente fala: ai, Deus, hoje eu
não quero orar, eu tô com preguiça, me ajuda. Me ajuda. Ou então, sei lá, você tá passando uma coisa muito difícil, o livro de Jó nos ensina. Deus, tá difícil. Não tem como o Senhor pegar mais leve. Não tem como o Senhor aliviar para mim. Não tá dando, não tô aguentando, a carga tá pesada, me ajuda. Então, o livro de Jó nos ensina isso, que nós temos esse acesso, que nós, se nós já tínhamos esse acesso antes de Jesus Cristo, imagina agora, né? Jó já tinha esse acesso antes de Jesus Cristo. Imagina agora que nós somos justificados em Jesus Cristo. Então, agora nós temos muito mais esse acesso do que antes. Então, Deus nos ensina isso, que Ele quer nos ouvir. A palavra de Deus, a gente vai observar ao longo do tempo que ela requer confissão. Então, toda vez Deus fala, Deus chama a gente à confissão, né? Ele chamou Adão à confissão, porque você está escondido, o que você fez, você comeu aquela fruta que eu falei que não era para comer. Ele chamou Caim à confissão, onde está seu irmão Abel? Então, Jesus Cristo olhava para o doente e falava, o que você quer que eu faça? É lógico que Jesus Cristo sabia que ele queria ser curado, mas ele quer a confissão da nossa boca, ele quer que nós falemos para ele, né? Que nós tenhamos consciência do que a gente quer, do que a gente está falando. E ele também quer nos ouvir, quer ouvir nossas queixas, quer ouvir nossos desabafos, e é isso que o livro de Jó nos ensina. Mas os amigos de Jó, o problema da gente ler o começo do livro de Jó é a gente se apegar ao que está escrito no começo do livro de Jó, porque o começo do livro de Jó são coisas que não são coisas verdadeiras sobre Deus. Então, os amigos dele dão conselhos, até o próprio Jó fala coisas que não são verdadeiras sobre Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente está seguindo ali, pegando uma coisa que não é, né? No final do livro de Jó é que a gente vai ter uma compreensão real de quem é Deus, né? Porque Deus vem se revelando. E eles não tinham uma compreensão. Eles achavam que você não podia desabafar com Deus, não podia conversar com Deus. Então eles achavam que Jó estava fazendo um absurdo de conversar com Deus, de falar que aquela carga estava pesada. E se Jó estava recebendo aquilo é porque Jó havia errado muito. E como Jó falava que ele era inocente, eles ficavam indignados. Ele falava assim: você é um hipócrita. Você é um mentiroso. Você está falando que você é inocente. Você não tem vergonha na sua cara. Olha o que você está passando. Você está passando o que você está passando e você ainda tem a cara de pau de falar que você é honesto, que você é puro, que você é sincero, que você é inocente, né? Então eles julgavam pelas circunstâncias da vida de Jó. E infelizmente, a gente vai ver mais para frente, quando Jó for falar com Deus, Jó vai falar realmente que infelizmente Deus levantou testemunhas contra Jó. Jó fala a verdade, Jó fala que ele é inocente, Jó fala realmente que ele não tem culpa daquilo, porém as circunstâncias na vida dele são testemunhas do agir de Deus. Então ele fala: nossa Deus, eu estou declarando a verdade, eu estou falando a verdade, eu estou contigo, eu ando contigo, mas as circunstâncias na minha vida estão mostrando o contrário para as pessoas. As pessoas olham para a minha vida pelas circunstâncias da minha vida e dizem que eu não tenho Deus, dizem que eu não sigo a Deus, mas o Senhor sabe que eu te sigo, né? Então Jó fica nessa indignação, Jó fica revoltado. Então Jó começa a falar: não, Deus é injusto, Deus é injusto porque não é possível, a realidade do que eu vivo tá provando que eu não tenho Deus. Aí ele fala: não, Deus, como que o Senhor deixa a minha vida, que deveria ser um testemunho para outras pessoas, ser um testemunho contrário ao que eu vivo, contrário a mim mesmo. Então, pela minha boca eu falo uma coisa, mas pelas circunstâncias da minha vida, as pessoas falam: não, ele fala de Deus, ele fala que ele vive Deus, ele fala que ele experimenta Deus, mas a vida dele mostra que ele não tem Deus, mostra que ele não está com Deus, né? Então a gente vai ver o quanto esse livro nos ensina, porque não é assim que funciona. Deus não é uma matemática, Deus não é uma fórmula, então não é a circunstância que vão definir se a pessoa está ou não com Deus. Existem ímpios prósperos, né? E esse livro de Jó vai ensinar isso pra gente. Então a gente não tem que julgar o outro pela circunstância da vida dele, pelo que acontece ou não na vida dele. Às vezes não é o momento dele, igual o Jó vai ser engrandecido, mas vai levar um tempo, ele tem um processo, né? E nesse tempo as pessoas não acreditavam que Deus trabalhava por meio da dor. Então, a gente hoje tem essa experiência e sabe, Deus trabalha por meio da dor, né? Dor não é desperdício, dor não é um desperdício para Deus, né? E Deus não dá sofrimento para as pessoas por capricho. Deus é um Deus amoroso, né? Ele é um Deus que faz tudo por nós. Ele não vai lançar um sofrimento sobre nós só por capricho, só para provar a gente. Não, tem algo ali para ser ensinado, né? Então, a gente aprende isso no livro de Jó.
Aí aqui, né, engraçado, outra coisa engraçado é que os amigos de Jó acham que tem que defender a Deus. Então eles acham, não, tem que defender a Deus, tem que defender a Deus, tem que defender a Deus. Será que Deus precisa ser defendido? Deus não precisa ser defendido, Deus não precisa ter defesa, Deus precisa ter testemunhas. Deus pede testemunhas, não defesa. Porque testemunha é diferente de defesa. Quando você entra na defesa de algo, você entra contra algo, você está defendendo contra alguma coisa. Então, quando você defende a Deus, você está defendendo de Deus de contra alguma coisa. Então, é isso que os amigos de Jó estão fazendo. Estão defendendo a Deus contra Jó. Então, eles estão defendendo a Deus e atacando a Jó. E a Bíblia não pede isso, para que nós defendamos a Deus e atacamos. Então, para defender, você tem que atacar. A forma da defesa é o ataque. Então, você tem que defender atacando aquilo que está contrário ao que você está defendendo. Mas Deus não pede isso. Deus pede testemunhas. Deus pede que nós sejamos testemunhas do poder dele. A gente pode falar sobre Deus, a gente pode ensinar sobre Deus, a gente pode ser testemunha do poder de Deus, né? Mas isso não significa que nós devemos atacar, há uma diferença, né? Deus precisa de defesa? Não, Deus não precisa de defesa. Deus precisa de testemunhas, né? E os amigos de Jó achavam que Deus precisava de defesa. E a gente vai ver no final que o Deus que eles achavam que precisava de defesa é o Deus que vai querer condenar eles, porque eles falaram demais. Então Deus não precisa de defesa. Deus precisa realmente de testemunhas. Então nós precisamos dar testemunho, mas não precisamos de defesa. Então, agora, no versículo 1, outra coisa também, que, por exemplo, o livro de Jó fala, os amigos de Jó falam que Jó está passando por isso, porque Jó precisa, passando por um momento ruim, por uma coisa ruim, porque Jó precisa se converter a Deus, porque eles falam que Jó não está com Deus. Então, eles falam, ó, você está passando por isso porque você precisa se converter a Deus. E não é assim, Deus não trabalha assim, porque se fosse isso, então Deus estaria com uma arma nas nossas costas, né? Ou você me segue ou você morre. Então Deus não faz isso, vai lançar uma doença para você ter ali, olhar ali, não ter caminho. Ah, não, eu tenho que seguir a Deus, porque eu melhoro. Se eu seguir a Deus, eu melhoro. Se eu seguir a Deus, tudo fica bom. Se eu seguir a Deus, eu sou salvo. Se eu seguir a Deus. Não, Deus não age assim. Deus não faz nada obrigando a gente a tomar uma decisão, né? Então, ele estaria coagindo a gente. Ele quer que nós venhamos até ele por meio do amor, por meio da livre escolha, do livre arbítrio, por meio do amor. Então, ele não obrigaria a gente, porque se ele fizesse isso, seria encurralar a gente. Então, Deus está encurralando a gente, lança uma doença sobre nós e ele tá com uma arma ali atrás. Ou você me segue ou eu te mato, ou você me segue ou você morre. E Deus não é assim, então não é assim que funciona. Então há essa indignação na vida de Jó, né? Porque Jó começa a pensar, poxa, eu acho que tem outras pessoas na fila de Deus antes de mim. Eu, eu sou pecador. A gente vai ver mais pra frente. Ele fala: não, eu posso ter pecado, eu posso ter errado. Sim, eu sou falho, só Deus é justo. Mas eu acho que teria outras pessoas na minha frente. Será que eu tô na frente? Assim, tem tanta gente cruel no mundo, tanta gente ruim no mundo. Teria muita gente na minha frente, né? Não, eu não teria que receber tudo isso. E Deus não tá vendo os outros ímpios, só vê a mim, né? Então teria muita gente na lista de Deus, né? Para receber punições, né? Então, agora, continuando no capítulo 10, no versículo 1 diz o seguinte: minha vida, né? A gente lembra que aqui Jó está respondendo para Bildade. Jó continua aqui a resposta dele para Bildade. Então, ele continua falando para Bildade: minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Porque até então os amigos dele estão mandando ele calar a boca. Estão mandando ele, ó, fica quieto, Jó. Para de falar. Quanto mais você fala, mais Deus se ira com a sua queixa e manda mais sofrimento sobre você. Mas Jó está falando, eu não vou me calar. Eu vou continuar me queixando. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar pedindo para Deus antecipar a minha sentença. Eu vou continuar falando que não tá fácil, que não tá legal e que eu queria ir embora. Gente, se Jesus Cristo falou para Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se Jesus Cristo falou para Deus, nós não podemos nos queixar, nós não podemos falar que está difícil, podemos. Então Jó fala isso, eu vou continuar me queixando sim, eu vou continuar dando razão sim para minha alma, eu tô com a minha alma aqui amargurada, eu tô passando por coisa muito difícil e eu vou continuar falando sim. Eu não venho me falar para eu parar de falar que eu vou continuar falando.
Aí no versículo 2, né, ele diz: direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Então ele fala, né, não, eu vou continuar falando sim, vou continuar usando minha boca sim, e eu vou perguntar para Deus sim, eu vou falar para Deus sim, por que Deus está me condenando? O que foi que eu fiz? O que ele tem contra mim? Para ele me mostrar, porque eu não estou entendendo o que aconteceu para eu merecer tudo isso. Eu não estou entendendo qual crime que eu fiz para estar merecendo tudo isso. Lembrando que Jó tinha o mesmo pensamento que os amigos. Então Jó também entendia que você recebia uma punição alta, um castigo alto por um pecado alto. Então ele pensava, nossa, eu não fiz nada assim para estar merecendo isso. Então ele devia estar procurando na memória dele um pecado alto para receber aquilo. E ele não estava achando. Então ele começou a falar, será que Deus olha como os homens? Será que eu cometi algum pecadinho pequeno, pecado bobo que eu nem me lembro? E Deus está fazendo tudo isso por mim, na minha vida agora, né? Porque ele pensava igual os amigos. Porém, a diferença é que os amigos começam a falar que ele merecia aquilo. E aí ele, por saber, ele próprio estar experimentando aquilo, ele sabia que ele não merecia aquilo, porque ele não havia pecado. Então, os amigos dele o condenavam pelas circunstâncias, mas ele tinha certeza que não era aquilo que estava acontecendo. Então, ele fala, porque os amigos dele tinham falado: para de ser mentiroso, Jó. Fala a verdade. Você pecou, você errou. Para de pedir para Deus não te condenar e que você é inocente. Se humilha, fala para Deus que você errou, pede perdão e se volta para Deus. E agora ele está falando: não, eu sou inocente, sim. Eu vou continuar falando para Deus. Eu vou perguntar agora para Deus: Senhor, não me condena. Pelo menos me revela o que o Senhor tem contra mim. Por que o Senhor está fazendo isso contra mim? Me revela, porque eu não estou entendendo. Então ele continua falando, né? Eu vou continuar declarando porque eu sou inocente. Eu sou inocente sim. Então ele não fica falando que os amigos dele estão certos. Aí no versículo 3: tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos e favorecer o conselho dos ímpios? Então ele fala: Senhor, o Senhor por acaso tem prazer em me fazer sofrer? Será que o Senhor tem prazer em ver meu sofrimento? Eu fui feito pelas tuas mãos. O Senhor foi quem me fez. E agora o Senhor vai fazer favorecer o conselho dos ímpios? As pessoas perversas vão ser favorecidas, o conselho errado vai ser favorecido, o Senhor vai ficar quieto. O Senhor está vendo tudo isso que está acontecendo de injustiça na minha vida, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai fazer quieto, ficar quieto. Por acaso o Senhor esqueceu que o Senhor me fez? Eu sou obra tua. O Senhor que me fez, e não é possível que o Senhor não tenha carinho por mim, o Senhor que me fez, por ter feito esse trabalho. Você não vai sentir prazer em ver a sua obra sendo destruída, como criador que o Senhor é, pelo Senhor ter me criado. O Senhor me fez com as suas próprias mãos, com todo o amor do mundo ali com as suas mãos. Então, o Senhor, não é possível que o Senhor sinta prazer em ver a sua obra sendo destruída. Então, o que está acontecendo, Deus? O Senhor vai querer favorecer o conselho dos perversos. O Senhor sabe, meu Deus, que eu não fiz nada, ao meu ver, eu não fiz nada. Então, me fala o que eu fiz, porque eu não estou vendo, eu não estou conseguindo entender o que eu fiz. Aí no versículo 4, acaso tem. Olha como Jó tinha consciência de quem era Deus e como que Deus é, né? Ele tem consciência de que Deus não é um Deus com as mesmas condições humanas. Então ele sabe que Deus é muito diferente de um humano. Então aqui ele fala: por acaso o Senhor tem olhos de carne? Por acaso o Senhor enxerga como nós aqui na terra? O Senhor enxerga com nossos olhos? O Senhor é humano também, por acaso? O Senhor enxerga como os mortais? Aí versículo 5. Teus dias são como os de qualquer mortal, por acaso? Os anos de tua vida são como os de homem? Ele começa a falar: ah, Senhor, por acaso o Senhor é igual a um homem? Porque um homem, quando pega birra de outro homem, quando ele tá com raiva de outro homem, ele acha motivinho pequeno para brigar, né? Ele acha motivinho mínimo para conseguir alguma coisa, né? Para jogar a raiva dele. Então a pessoa pega qualquer motivo bobo, qualquer motivo mínimo, qualquer motivo pequeno para jogar sua raiva em cima daquela pessoa. E ele fala: Senhor, será que o Senhor é assim também? O Senhor é igual a um humano que não tem noção, não tem medida assim das coisas? Pega qualquer erro pequeno para bater na pessoa, para espancar a pessoa desse jeito, como um humano faz, né? Um humano doido que olha para o outro e pega um motivinho besta para espancar aquela pessoa. Então, será que o Senhor é assim? O Senhor por acaso é assim também, igual um humano que busca detalhes pequenos
para praticar a vingança, para praticar a justiça em cima de alguém? Será que o Senhor é assim como nós? Aí no versículo 6, porque o Senhor investiga a minha iniquidade e vasculha o meu pecado. Então aqui ele está começando a explicar porque ele está perguntando se Deus é igual ao homem. Primeiro ele pergunta, Senhor, por acaso o Senhor é igual ao homem? O Senhor vê como a gente vê? O Senhor vê com os olhos que a gente vê? O Senhor é falho como nós somos? Por acaso o Senhor é igual a gente, feito de carne? O Senhor é como a gente? Porque o Senhor investiga a minha iniquidade. Então agora ele está explicando por que ele está perguntando se Deus é como uma pessoa humana. Ele fala, porque o Senhor investiga a minha iniquidade. Eu não estou entendendo. O Senhor é como aquela pessoa que fica vasculhando para achar o menor detalhe possível. Então ele fala nesse sentido, como se Deus estivesse vasculhando em toda a vida dele para achar uma coisinha pequena que fosse para condenar Jó. Então ele fala, Senhor, parece que o Senhor está assim, igual um homem que quer ganhar alguma coisa, um homem que quer vencer alguma coisa. Então ele começa a vasculhar para achar um detalhe pequeno, que aquele detalhe ele possa jogar aquilo para que aquilo possa servir de base para ele. Então ele fala, Senhor, por que o Senhor está investigando em mínimos detalhes, né, os meus erros, os meus pecados, para tentar achar alguma coisa contra mim? Por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor está agindo igual um homem. O Senhor não é assim, o Senhor não é igual um homem para ficar investigando os mínimos detalhes para condenar alguém. Aí no versículo 7, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Então ele fala, primeiro ele falou, Senhor, será que o Senhor é igual um homem para ficar investigando em cada detalhe, tentando achar um erro ali em cada detalhe? Aí ele fala, embora eu não estou com medo. Se o Senhor quiser investigar cada detalhe da minha vida, o Senhor pode, porque eu sou inocente. Quem é que pode falar isso, né? O Jó podia, porque o Jó ainda é mencionado em outros livros da Bíblia como um homem justo. Então, ele fala isso. Ele fala, Senhor, embora eu tenha certeza que o Senhor não vai achar nada. No versículo 7 ele fala, embora o Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor for vasculhar igual um homem, cada detalhe, o Senhor não vai achar nada, porque eu sou inocente. Aí ele fala no versículo 7, embora saibas que eu não sou culpado, né? Embora saibas que o Senhor não vai achar nada, mesmo que o Senhor tenha vasculhado cada detalhe da minha vida, o Senhor não vai achar nada, não há quem me tire das tuas mãos. Eu não tenho para quem recorrer, eu não tenho para quem pedir ajuda, eu não tenho para quem pedir socorro. Quem é que pode me livrar de ti? Ninguém. Quem é maior que o Senhor? Ninguém. Então eu não posso ser livrado de ti, eu não posso me ver livre de ti, infelizmente, apesar de saber que eu sou inocente. Porque a questão é que ele fica insistindo para os amigos dele que ele é inocente, né? Coitado. E os amigos ficam insistindo que ele é culpado. Os amigos ficam insistindo que realmente ele é um pecador e que ele merecia, né? A gente vai ver, o próximo amigo vai falar até que ele merecia mais. O próximo amigo vai falar, na verdade, João, você está recebendo pouco. Você deveria receber, deveria sofrer mais. Você está sofrendo é pouco. O próximo amigo fala, inclusive, que Jó é um mentiroso, que Jó é um zombador. Então, a gente viu, né? Quando falam de paciência, realmente a paciência que ele teve com esses amigos, porque, pelo amor de Deus, esses amigos realmente esticaram a paciência de Jó, porque Jó teve muita paciência com esses amigos. Eles vão, cada vez mais, vão piorando, assim, né? Com relação a Jó, aos maus conselhos dele. Aí, aqui no versículo 8, Jó continua, né? Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Agora você vai voltar contra mim e vai me destruir, né? Então o Senhor mesmo me fez, Deus. O Senhor me fez com as suas mãos, o Senhor esqueceu e agora o Senhor quer me destruir com essas mesmas mãos que o Senhor me fez? O Senhor esqueceu o que o Senhor me fez? Aí ele fala no versículo 9: lembra-te de que me moldaste como barro. E agora o Senhor quer me fazer voltar a virar pó. Aqui ele está falando do processo realmente de formação de um vaso, né? Porque o processo do oleiro é assim: você pega o pó e transforma o pó em barro. Então você, por um trabalho manual, você vai acrescentando, né, líquido ali e vai transformando aquele pó em barro. E você começa a moldar e aquilo vira um barro. Então, Jó tá falando isso. Eu falo, Senhor, eu era só pó. Eu não era nada. O Senhor me modelou com a sua mão. Como um oleiro faz, pega o pó, começa a modelar o pó e transformar o pó em barro e começa a transformar. O Senhor fez isso comigo. E agora o Senhor quer me transformar em pó de novo. Agora o Senhor quer me destruir e me fazer virar pó de novo. Aí ele fala no versículo 10.
Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Então aqui ele continua falando do processo de que Deus o criou, né? Como que ele foi feito. Então ele continua falando, Deus, o Senhor me derramou, né? Eu fui derramado como leite, ou seja, eu cheguei no mundo, eu era um feto, eu era pequenininho, eu era ali uma coisinha de nada. E o Senhor não foi me modelando como se faz um queijo. Você não foi me modelando, me fazendo endurecer, me fazendo criar um corpinho, me fazendo virar um bebezinho. O Senhor foi me moldando dentro da barriga da minha mãe. Ele começa a falar isso para lembrar a Deus que Deus criou ele, porque ele acha que Deus esqueceu quem ele é, que criou ele, e ele tornou um inimigo total de Deus. Então ele fala: meu Deus, lembra, Senhor, foi o Senhor que me criou, eu não sou teu inimigo, não. Então ele começa a falar isso para Deus, para tentar trazer a memória de Deus, de que Deus teve um dia amor por ele, né? Porque ele fala: Senhor, o Senhor me moldou com tanto amor e carinho, agora o Senhor tá me tornando pó de novo. Lembra o que o Senhor fez por mim, né? Aí no versículo 11, ele continua falando da formação dele, né? Aí ele fala: o Senhor me vestiu de pele, o Senhor colocou pele em mim, o Senhor colocou carne em mim. E o Senhor colocou em mim ossos, tendões, o Senhor me vestiu, o Senhor me formou, o Senhor me fez completo, me fez perfeito. Aí no versículo 12, o Senhor me deu a vida, o Senhor foi bom comigo. Ele ainda agradece, mas não, o Senhor foi tão bom comigo, o Senhor se esqueceu disso? O Senhor não lembra de quanto o Senhor me amou? O Senhor esqueceu do quanto o Senhor me amou? É isso? Aí ele fala: e na tua providência cuidaste do meu espírito, né? Então ele fala: Senhor, no teu amor, né? No teu zelo, você cuidou de mim. No teu zelo, no teu amor, o Senhor me criou, me cuidou e eu vim levando a vida. Aí no versículo 13: estas coisas as ocultaste no teu coração. Aí ele fala o quê? Que tudo isso que ele está falando, Deus ocultou no coração dele e não lembra mais. Então ele fala: Senhor, tudo isso que o Senhor me moldou, que o Senhor me criou com tanto amor, com tanto carinho, que o Senhor usou as suas mãos para me modelar, agora o Senhor guardou no seu coração e esqueceu. O Senhor ocultou tudo aquilo e não lembra mais. O Senhor já não tem mais amor por mim. O Senhor esqueceu o amor que tinha por mim. Sendo que o Senhor que me criou, o Senhor me criou, teve amor por mim quando me criou, mas agora decidiu guardar no fundo do seu coração, esquecer isso, para derramar sobre mim sua ira, para que nem o amor de o Senhor ter me criado, de ter me formado, não segurar a tua ira sobre mim. Aí então ele fala aqui no versículo 13, ele fala: ah, entendi, agora eu tô entendendo o que o Senhor quer fazer. Ele fala assim para Deus. No versículo 13 ele fala: estas coisas as ocultaste no teu coração, né? Então ele fala que Deus agora esqueceu, né? Guardou tudo, esqueceu que ele que formou Jó, então Deus esqueceu tudo e agora tá caindo a sua ira sobre Jó. Aí Jó fala: ah, entendi, Deus, agora eu entendi qual é a sua. Agora eu entendi o que o Senhor está fazendo. Ah, peguei, eu entendi. Aí ele fala aqui no versículo 13 e 14 qual que é a ideia de Deus. Ele fala: ah, entendi o que o Senhor está querendo. É pegadinha, né? Aí ele fala: ah, entendi o que o Senhor quer fazer comigo. Aí no versículo 14 ele fala: o Senhor quer ver se eu vou pecar. O Senhor está me observando. O Senhor lançou isso sobre a minha vida. O Senhor está me observando e está vendo se eu vou pecar. Porque se eu pecar, aí o Senhor não vai me perdoar. É isso. Agora eu entendi. É isso que o Senhor está querendo comigo. Então ele começa a falar isso. Ele fala: não, não tem lógica. Eu não estou vendo nenhum sentido. Então eu entendi. Entendi o que o Senhor está fazendo. Agora eu entendi. Realmente o Senhor fez isso sobre a minha vida, né? O Senhor não tem motivo. Não tem realmente. O Senhor não achou motivo nenhum, não tem motivo. Mas o Senhor lançou sobre a minha vida para ver se teria um motivo. Então o Senhor está me testando. Eu entendi. Ele começa a falar assim, né? Entendi. O Senhor está querendo ver se eu vou pecar. O Senhor está com o seu olho fixo em mim para ver se eu peco. Então eu ainda não pequei, eu tô aqui íntegro, né? Eu tô certo, eu não mereço isso. Mas o Senhor está me testando. Eu entendi agora o que o Senhor está fazendo, né? Aí ele fala: e se eu pecar, eu sei que o Senhor não vai me perdoar. Mas agora eu entendi, deve ser isso, né? Aí ele fala no versículo 15: se eu for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e olho para minha miséria. Então ele fala: se eu pecar realmente, que é o teu plano, ver se eu vou pecar, se eu pecar, ai de mim.
Porque sem eu pecar, eu já tô tendo tudo isso, imagina se eu pecar, ele fala, né? Então, meu Deus, coitado de mim, realmente, porque sem pecar, o Senhor tá aqui me testando, e eu sem pecar, eu já tô tendo tudo isso, então ai de mim se eu pecar. Aí ele continua, mas eu sendo justo, né? Então ele nem fala que ele é justo, ele fala, se eu for justo, né? Porque a gente lembra que no capítulo anterior ele falou, né, que ninguém podia ser justo diante de Deus, porque justo tem a ver com justiça, e justiça tem a ver com juízo, e juízo é o poder de quem decide. Quem pode decidir mais do que Deus? Então ninguém pode ser justo diante de Deus, porque ninguém pode decidir melhor do que Deus, só Deus pode decidir. Então Deus é o melhor juiz, né, o maior juiz de todos. Então diante de Deus ninguém pode ser justo, né? Então é isso que Jó está falando. Então Jó fala: e se eu fosse justo, né? Porque eu não sou, mas se eu fosse justo, eu não ergueria a minha cabeça. Eu não ousaria levantar a minha cabeça. Porque quando eu levanto a minha cabeça e olho o que está acontecendo na minha vida, olho para a situação que está acontecendo na minha vida, eu tenho vergonha. Eu fico com vergonha e eu olho para minha miséria, eu vejo tudo isso que está acontecendo, como que eu vou levantar minha cabeça? Como que eu vou erguer minha cabeça? Eu não consigo levantar minha cabeça, mesmo que eu fosse justo. Eu não levanto a minha cabeça, eu não consigo levantar a minha cabeça por conta da minha vergonha. Então, por conta da vergonha, eu não consigo levantar a minha cabeça. Ainda que eu fosse justo para levantar a cabeça por conta da justiça, a minha vergonha me impede de levantar a minha cabeça porque eu vejo o que está acontecendo na minha vida. Aí no versículo 16: se levanto minha cabeça, tu me caças como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo, né? Então ele fala que se eu ousar levantar minha cabeça, o Senhor vai me caçar. Se eu tô aqui e tento levantar minha cabeça assim, tentando falar que tá tudo bem, tentando falar que eu sou honesto, que eu sou justo, o Senhor me manda coisas piores, o Senhor me manda mais coisa ainda para me mostrar que eu não sou nada, para me mostrar que eu só tô passando vergonha, o Senhor faz tudo ficar pior. Então eu não consigo nem levantar minha cabeça, porque se eu levanto minha cabeça, o Senhor me caça. O Senhor vem assim atrás de mim para me fazer sofrer mais, para me fazer passar por coisas ainda mais vergonhosas, né? E de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Então, quando eu levanto, ouso levantar um pouco minha cabeça, o teu poder tremendo cai sobre mim, né? O teu poder tremendo, mas no sentido de horror, né? O teu poder tremendo de fazer coisas extraordinárias, mas no sentido de sofrimento, né? Porque Deus tem um poder tremendo, mas Deus também tem um poder tremendo na justiça, né? A gente lembra de Sodoma e Gomorra, então fala, seu poder tremendo também, né? Então, toda vez que eu ouso levantar um pouquinho a cabeça, o Senhor vem me lembrar que eu não sou nada, me lembrar que eu sou só pó e para eu ficar quietinho, baixar minha cabeça e me envergonhar de mim mesmo. Aí no versículo 17, o Senhor traz testemunhas novas contra mim. Aqui ele não está falando dos amigos dele, porque ele não considera os amigos dele testemunhas contra ele, porque os amigos dele ele sabe que estão errados. Então, testemunhas contra ele é aquilo que realmente teria fundamento em dizer que ele é um pecador. Então, quando ele fala que Deus está trazendo testemunhas contra ele, não são os amigos dele. Ele está falando que Deus está mandando sobre ele circunstâncias que mostrem que ele é um pecador. Então ele fala: Senhor, o Senhor está lançando sobre a minha vida testemunhos, né? Coisas que falam que eu sou um pecador. Então o Senhor está lançando sobre minha vida testemunhas que vão contra mim, né? Coisas que vão contra mim, o Senhor está lançando na minha vida. Ele não fala dos amigos dele, porque os amigos dele não são testemunhas contra ele. Os amigos dele falam, mas ele rebate os amigos dele e diz que eles estão falando balela, estão falando bobeira. Mas aqui ele está falando que, na verdade, o problema está sendo as testemunhas que Deus tem levantado contra ele. E quais são as testemunhas que Deus levanta contra Jó? As circunstâncias na vida de Jó. Então ele fala: Senhor, o Senhor tem levantado na minha vida circunstâncias que testemunham contra mim. Eu abro minha boca para falar que eu sou inocente, eu abro minha boca para falar que eu sou reto, que eu estou contigo, e o Senhor lança contra mim circunstâncias que me tornam mentiroso, que as pessoas olham e não acreditam em mim. E eu não consigo levantar minha cabeça por vergonha, porque até eu olho para minha circunstância e eu tenho vergonha do que está acontecendo comigo, da miséria em que eu me encontro.
Então ele continua aqui falando, e contra mim o Senhor aumenta a sua ira, né? Então Deus lança contra ele cada vez mais testemunhas, circunstâncias, né? Seriam as circunstâncias que Deus lança, sendo testemunhas essas circunstâncias na vida de Jó, e contra Jó aumenta cada vez mais a ira dele, ou seja, parece que o negócio não fica estagnado, vai cada vez piorando. Mas a gente lembra que aqui Jó falava sobre o que ele não entendia. Na verdade, essa ira não é de Deus. Essa ira é de Satanás. Porque quem estava atacando a Jó era Satanás, não era Deus. Então, essa ira toda que ele se refere é a ira de Satanás. Porque Satanás queria corromper a Jó, porque Jó era com Deus. Jó era um protegido de Deus. Então, essa ira toda é de Satanás. Quem o odeia e o tem por inimigo é Satanás. Só que ele não tinha conhecimento disso e ele falava para Deus: ele falava, Deus, por acaso o Senhor me odeia? Eu me tornei o seu maior inimigo? O Senhor não consegue mais olhar para mim. E realmente tudo isso que ele fala é correto. Mas quem é que faz isso é Satanás. Satanás que odeia ele. Satanás é que não aguentava ver ele. Satanás é que não conseguia ouvir falar o nome dele. Era Satanás que tinha tudo isso com ele, contra Jó, né? Que era inimigo de Jó. Mas Jó atribuía tudo isso a Deus, né? Mas não era Deus, era Satanás. Satanás é que fazia todo esse mal, lançava toda essa ira sobre a vida de Jó. E realmente Satanás age dessa forma, para a gente achar que é Deus. Aí a gente vai ficar com raiva de quem? De Deus. A gente fica com raiva de Deus de uma coisa que não foi Deus que fez, né? Então era realmente esse intuito de Satanás, fazer Jó ficar com raiva de Deus porque parecia que era de Deus. A gente viu o poder de Satanás. Satanás fez cair fogo do céu. Então, Satanás tem poder, né? Tem poder que a gente nem imagina. Então, realmente, ele fez de uma forma e ele faz de uma forma que a gente acha que é algo tão sobrenatural que a gente pensa, não, só Deus pode fazer, só que a gente não conhece o poder de Satanás. Então, ele faz realmente de uma forma que pareça que é Deus fazendo, porque o intuito dele é que nós realmente odiemos a Deus. Então, ele vai querer fazer com que aquilo seja dado para Deus, porque ele é mentiroso, né? Então, se ele é mentiroso, ele vai chegar fingindo que ele é uma pessoa que ele não é. O sonho dele sempre foi ser Deus. Como ele não é Deus, ele vai fingir que é Deus, fazendo tudo aquilo pra gente achar que é Deus que está fazendo na nossa vida, né? Pra gente cair naquela que aquilo é Deus que está fazendo na nossa vida e a gente se afasta da única pessoa que pode nos livrar daqueles ataques, né? Porque a gente atribui o mal para a pessoa errada, a gente atribui o mal para a condição errada, né? Foi o que a gente aprendeu também no livro na história de José, quando a gente estudou José, né? Que Deus não tem culpa do mal do mundo. E realmente o livro de Jó também ensina isso pra gente, que a gente tem que ter cuidado para não atribuir ataque para Deus que não é de Deus, né? O único que pode nos salvar daquele ataque, a gente está dizendo que é quem está nos atacando. Aí a gente nos torna inimigos daquele que é o único que pode nos salvar. Então aqui Jó falava realmente sobre coisas que ele não entendia, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não estava entendendo que não era Deus. Ele achava que ele tinha se tornado o inimigo declarado de Deus, mas ele ali era um inimigo declarado de Satanás. Quem estava agindo na vida dele como inimigo era Satanás. O ódio todo que ele estava experimentando, que ele achava que era de Deus, que ele falava, Deus, será que o Senhor não aguenta mais ouvir minha voz? Será que eu cheguei àquele ponto que o Senhor me ouve e fala, ai, que cara chato, o que você quer, Jó? Nossa, eu não aguento mais ouvir esse homem. Não era Deus aquilo, era Satanás, porque Deus parou e deixou Satanás atacar. Então Jó achava que aquele ódio todo era de Deus, mas não era de Deus, era de Satanás. Mas ele não tinha conhecimento disso, né? No começo do livro a gente vê que ele e os amigos dele falavam sobre o que não entendiam. A gente vai ver que realmente só no final do livro que Jó vem a conhecer a Deus, né? Ele conhecia pelo que os outros diziam, mas ele não tinha intimidade com Deus, né? Ele ensinava sobre Deus, ele falava sobre Deus, ele aconselhava as pessoas sobre Deus, mas ele não conhecia Deus. Então ele falava pelo que ele ouvia dizer. O que ele tinha aprendido com outras pessoas, ele passava à frente de ensinamento. Porém, ele aprendeu errado, porque ele não sabia quem era Deus, ele não conhecia a Deus de verdade, né? E hoje em dia a gente vê muito disso também, muito acontece isso.
Hoje a gente ainda tem a facilidade de conhecer a Deus pela Bíblia, porque a única forma da gente conhecer a Deus é pela palavra, é lendo. A gente tem que ler a palavra, tanto que a gente viu, né? A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir é a palavra de Deus. Porque quando a gente tem fé, a gente tem confiança. Se a gente confia, a gente conhece. E a gente só conhece se a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra é Deus. Então a gente tem que conhecer para poder falar sobre Deus, a gente tem que conhecer quem é Deus, né? E ele não conhecia, ele não tinha essa intimidade com Deus, não conhecia, então ele falava do que ele não conhecia. Ele falava do que falavam para ele, do que chegava aos ouvidos dele, né? Igual hoje, infelizmente, às vezes tem muita gente que fala de Deus pelo que ouviu numa música, fala de Deus pelo que ouviu numa pregação, mas não conhece a Deus intimamente. Então, essa pessoa não tem um conhecimento íntimo sobre Deus. Essa pessoa nunca parou para ler a palavra ou tentar entender, ou se não entendeu, tentar buscar um jeito de tentar entender a palavra. Então, não tem um conhecimento sobre Deus. E às vezes está até aconselhando e aconselhando errado. É como a gente vê aqui no livro de Jó, que é o que acontece aqui no livro de Jó. Ele falava, ele faz grandes discursos, que quando a gente lê, a gente não tem conhecimento de que a gente não deve prestar muita atenção nos primeiros capítulos, a gente vai falar, nossa, olha Deus. Não, eles estão falando bobeira. Nos primeiros capítulos, eles estão falando coisas que não são reais. Então, é muito complicado. Às vezes a pessoa pega os primeiros capítulos de Jó e vão pregar em cima desses primeiros capítulos, mas a gente tem que ter cuidado, porque os primeiros capítulos de Jó são coisas erradas, são coisas que não têm a ver com Deus, são coisas que não dizem nada sobre Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o livro de Jó, ele se resume no final do livro. Deus se revela no final, não é no começo. O livro de Jó mostra exatamente isso. São pessoas falando sobre Deus, falando muito sobre Deus, ensinando sobre Deus, que não conhecem. Aí no final do livro, Deus vem e fala: peraí, vocês estão falando de mim tudo errado. Eu não sou nada disso que vocês estão falando aí. Então, o livro de Jó, ele é pelo fim, não é aquela coisa do fim para o começo, porque ele é pelo fim, não é o começo. Então, realmente, eles falam muita bobeira, eles falam de coisas que eles não entendem. Jó e os amigos, eles falam de coisas que eles não têm ideia. Então, eles não entendem do que eles estão falando. Aí, continuando, então, no versículo 17, né, Jó começa a falar para Deus, falar, Senhor, o Senhor fica trazendo cada vez mais novas testemunhas contra mim, né, cada vez mais circunstâncias contra mim, cada vez mais circunstâncias chegam contra mim. E contra mim aumenta cada vez mais a tua ira. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O Senhor aumenta as circunstâncias ruins contra mim e vai aumentando cada vez mais a sua ira. O meu sofrimento vai aumentando, né? E males e lutas se sucedem contra mim, né? Então, cada vez assim, coisas piores vão acontecendo. E é uma luta constante, é algo assim que eu não tenho que passar em paz. Eu tenho que passar lutando. Se eu não lutar, eu não aguento. Então, é uma luta que não acaba, é uma coisa que tá doendo, que tá difícil. Aí, aqui no versículo 18. Então, por que me fizeste sair do ventre? Né? Ele fala, Senhor, se é para eu passar por tudo isso, se é para eu estar sofrendo desse jeito, por que o Senhor me fez sair do ventre? Por que o Senhor não me deixou quietinho lá, me deixou morrer, me deixava dormir? Aí, quando for o momento, o Senhor me chama para prestar as contas, mas eu estava quietinho. Para que o Senhor me fazer passar toda essa vergonha, essa miséria, todo esse sofrimento? Aí ele fala, eu preferia ter morrido antes que pudesse ser visto. Eu preferia nunca ter sido visto. Eu preferia nunca ter existido a passar por tudo isso que eu estou passando. Eu seria mais feliz se eu tivesse morrido. Aí no versículo 19: se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, eu falo, ai, quem dera. Nossa, se eu jamais tivesse existido, eu ia ser tão feliz, eu ia estar tão feliz se eu não tivesse existido. Nossa, se eu tivesse ido do ventre da minha mãe direto para a sepultura, eu ia estar tão honrado. Iam lembrar de mim com dignidade, não iam lembrar de mim com isso que está acontecendo na minha vida. Iam lembrar de mim como um bebezinho que morreu novo, coitado. Mas não iam lembrar de mim com esse cargo, esse peso que está acontecendo na minha vida. Aí ele fala aqui no versículo 20: não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Então ele fala, Senhor, não é pouco tempo que eu tenho de vida, porque assim, Jó tinha qual convicção? Ele tinha a convicção que ele ia morrer daquela doença. Jó achava que ele ia morrer. Então Jó achou que o negócio ia ficando cada vez mais feio, mais feio, mais feio, até que chegaria uma hora que o corpo dele não aguentaria mais aquela doença e ele morreria. Então ele fala,
Senhor, meus dias não estão acabando. Realmente eu sei, eu sinto que eu não tô aguentando mais. Daqui a pouco eu morro. Então ele eu falava dessa forma, né? Daqui a pouco essa doença vai me levar. Ele tava assim, daqui a pouco essa doença vai me levar. E tá perto, não tá? Eu sei que tá perto, Deus. Eu sei que tá perto dessa doença me levar, porque eu já não tô aguentando mais. Então, Senhor, para e me deixa um pouquinho para eu ter um pouquinho de paz. Me deixa ficar um pouquinho quieto, Deus, porque eu sei que a doença já tá perto de eu ir embora, não tá? Mas descansa só um pouquinho, deixa eu só ficar quieto um pouquinho. Eu sei que já tá próximo da sua ira se acabar sobre mim e eu ir embora. Eu sei que daqui a pouco já tá perto. Então me deixa só um pouquinho quieto, Deus. Me deixa um pouquinho em paz. Ele começa a falar assim para Deus. Aí no versículo 21, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Aqui ele fala de uma forma diferente. Ele está falando como uma pessoa condenada. Ele fala: Senhor, eu já está perto de eu morrer mesmo. Eu sei que eu vou morrer dessa doença. Então me deixa em paz, me deixa quieto, Senhor. Porque eu sei que quando eu morrer, eu vou lá para a terra das trevas. Ele está querendo dizer: eu vou para o inferno. Eu sei que eu estou condenado. Eu sei que o Senhor não me perdoou. Eu sei que eu não vou te ver. Eu sei que eu estou condenado. Eu vou lá para o inferno. Então me deixa quieto. Já vou penar lá. Então me deixa quietinho, Deus. Já tá bom, né? O que o Senhor fez comigo aqui na vida. Agora me deixa ir para ir embora, ir para terra das trevas, né? Para a sombra da morte. Me deixa ir lá para o lugar dos condenados, porque eu sei que eu tô condenado. Então me deixa ir, Deus. Deixa ir embora para aquele lugar ruim. Ele tá falando isso, né? Então me deixa ir. Aí no versículo 22. A terra de negridão, de profundidade, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Então ele está falando aqui do inferno. Ele está falando que é um lugar onde os condenados iriam, porque ele se acha um condenado. Ele acha que Deus não o perdoou, que Deus o está condenando e que ele é um condenado. Então ele acha que ele vai morrer condenado. Então ele está falando que ele vai para um lugar muito ruim. Ele está falando, eu vou para um lugar muito ruim, onde é pura negridão, uma terra de negridão, você não consegue ver nada, é uma escuridão intensa, que é uma profunda escuridade, que é uma terra da sombra da morte, né? Então ali é um lugar que você sente mal, sente agonia, sente sentimentos ruins, né? Sentimentos maus, e não entra luz. Até a luz, a mínima luz que houver lá é tenebrosa. A mínima luz que entrar ali eu vou ter medo, vai ser um negócio feio, um negócio esquisito. Então me deixa embora logo para aquele lugar ruim. Ele fala assim: me deixa embora logo para aquele lugar ruim, Deus. Deixa embora logo para aquele lugar horrível, né? Então, aqui termina a defesa de Jó para a Bildade.